Vem cá, Daniel. Vem cá, Daniel. Você vai sair, ué. Está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido para secretariar os trabalhos o deputado Daniel Marques. Aumenta o som, por favor, ali da galeria. Meu grande presidente, na hora. E agora? O pede para fazer a chamada aqui, que nós vamos fazer a chamada nominal para verificação de quórum. Chamada nominal para verificação de quórum. Solicito o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos deputados para verificar o quórum. Muito bem. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sempre presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Asni Derrori, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Asni Derrori, presente. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deputado César Lacerda, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tem quórum para discussão. 8. Quórum para discussão. E já chama logo rapidamente aí para a gente acabar com isso. Chama a liderança aí, correndo. Com 8 deputados presentes, tem quórum para a discussão. Passamos um comunicado de líderes. Não, de jeito nenhum, comunicado de líderes. Passamos agora para o comunicado de líderes. Com a palavra o deputado João de Deus. Ausente, chama o Cláudio Monteiro. Ausente. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Com a palavra o deputado Asni Derrori. Ausente. Com a palavra o deputado Asni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, gostaríamos de saudar a população do Recanto das Emas e a população da Vila Comunitária aqui presente, que são os moradores da Estrutural, e dizer que realmente essa casa assume novamente a vanguarda da discussão da questão da habitação popular no Distrito Federal. Eu cumprimento ambos autores do projeto, deputado José Edmar e deputado Adão Xavier, e eu creio que nessa discussão nós iremos ter oportunidade de aprofundar e fazermos a defesa das questões mais nobres, que é a necessidade da população e, ao mesmo tempo, a discussão do direito à moradia desta população. Portanto, eu felicito a comunidade que hoje está presente aqui,
No momento que o projeto vier à discussão, iremos discutir e até mesmo votar. Mas, senhor presidente, eu gostaria de, nessa oportunidade da palavra da liderança, de mencionar aqui o recente evento que foi a decisão do governo federal em criar um clima dentro do Distrito Federal que os repasses financeiros feitos ao governo do Distrito Federal são suficientes. E esse discurso hoje é alvo de um programa de televisão, uma publicidade televisionada, que não dimensiona a responsabilidade do custo. Ora, você, quando trata de finanças públicas, você não pode tratar apenas do lado da oferta, ou seja, aquilo que o governo federal encaminhou, quando, de fato, as necessidades ampliaram profundamente, sobretudo na área da segurança pública, quando o Distrito Federal teve de admitir, o ano passado, aproximadamente quase 6 mil novos servidores e que, portanto, os recursos repassados não foram suficientes, até porque grande parte do pagamento do salário da Polícia Civil foi bancado pelo governo do Distrito Federal e o governo federal negou esse pagamento. Então, essa discussão de apresentar apenas uma face da moeda é um mecanismo incorreto, falso, que escamoteia a discussão no seu mérito maior. Eu creio, sim, que devemos discutir a magnitude da decisão adotada pelo governo federal e que ela não responde às necessidades, sobretudo, da atualização financeira dos servidores públicos, em particular, daqueles que dependem da decisão do governo em fazer o reajuste. Muito obrigado, senhor presidente. Com a chegada do presidente em exercício dessa casa, o deputado José Edmar, convido-o para assumir a presidência. Está cedo, mais na frente. Na frente. O que foi que aconteceu? Convido para fazer da palavra o deputado Miqueias Paz. Não estando presente, o deputado Renato Rainha. Não estando presente, o deputado Marcos Arruda. Convido o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, dou boas-vindas aqui hoje o grupo que está aí na galeria de moradores do Recanto das Emas, que requer regime de urgência ao projeto que legaliza os lotes. Eu acho que o deputado Xavier, como o deputado Zé Ramalho, Zé Edmar, estão de parabéns, porque todos os deputados dessa casa assinaram o requerimento para dar condições para que vocês possam ter o lote. Senhor presidente, senhores deputados, nossos amigos visitantes, o Gama foi atingido injustamente em uma matéria veiculada pelo Correio Brasiliense, Caderno Cidades, página 5, edição do último dia 10, intitulada Rua do Medo fica no Gama, onde o jornalista Luiz Roberto Fernandes assegura como uma impropriedade fantástica que aquela cidade é a mais violenta do Distrito Federal. Deveria o digno jornalista, antes de redigir sua matéria, procurar saber qual é a realidade da segurança pública do Gama, quais são as suas particularidades e qual a área que o aparato policial ali existente tem de prestar assistência. Se assim o tivesse feito, com certeza não teria publicado que o Gama é a cidade mais violenta do Distrito Federal. O Gama, senhor presidente, possui 160 mil habitantes, mas convive com problemas de uma metrópole, e isso acontece ao fato de seus serviços públicos terem de atender ao Recanto das Emas, Santa Maria e região do entorno sul. Para se ter uma ideia da verdadeira situação, o Hospital Regional do Gama efetua mensalmente 370 mil atendimentos,
sendo esta a maior demanda do Distrito Federal. Suas escolas públicas contam com 60 mil alunos, 40% dos quais não moram na cidade. A 14ª e a 20ª Delegacia, a CPMIND e a 3ª Companhia Regional de Incêndio estão obrigados a atender mais de 600 mil pessoas, ou seja, dificilmente esses órgãos poderão realizar um trabalho adequado, ainda mais quando se sabe que possui uma estrutura extremamente tímida. Não contestamos os números publicados no Correio Brasiliense, mas não podemos concordar com a falta de substanciamento da matéria veiculada. Faltou ao jornalista explicar a origem da violência relatada, se realmente a mesma é totalmente ocorrida no Gama. Se os marginais são do Gama, pois nós que conhecemos bem essa cidade, sabemos que grande parte da violência notificada acontece em outras localidades, mas infelizmente é registradas nas delegacias do Gama. Os meliantes vêm de fora e suas vítimas são atendidas na cidade. Em breve estará sendo inaugurada a Delegacia de Polícia de Santa Maria, cuja verba para sua construção foi garantida no orçamento deste ano, através de uma emenda de minha autoria. Mas deve ao governo trabalhar muito mais no sentido de assegurar mais segurança à população do Gama de Santa Maria. Ressalte que apenas uma delegacia policial não resolve o problema de segurança vivido pela comunidade de Santa Maria. Deve ser implantada com urgência naquela cidade uma companhia de polícia militar independente e outra delegacia em Santa Maria Sul. O Gama necessita muito mais de delegacia, a qual deve ser construída no Itamaracá. Aí, senhores deputados, com certeza teríamos uma melhoria acentuada no serviço de segurança publicada nessas cidades. As vítimas da criminalidade da região sul do entorno são atendidas no Hospital Regional do Gama e os autores do crime acabam tendo de ser procurados pela polícia gamense, já que o aparato policial, senhor presidente, de Lusiânia não possui estrutura suficiente para atender dos seus moradores quanto à segurança pública. É impossível que uma cidade com 160 mil habitantes seja mais violenta do Distrito Federal. Isto só pode ser realidade na cabeça de quem não tem compromisso com a verdade e a responsabilidade de analisar as causas antes das consequências. Que age tão somente motivado pelo sabor de criar o caos e de desmerecer uma cidade que procura a todo custo construir o seu caminho em direção ao seu futuro. Deve ainda o governo do Distrito Federal, senhor presidente, criar condições necessárias à implantação de atividades produtivas naquela região, pois mesmo com todos os projetos aprovados desta casa, em benefício do Gama, o GDF pouco tem feito no sentido de implantá-los. Até parece que só tem olhos para outras localidades e nunca para o Gama. Caso contrário, estaria evitando esforços para implementar as avenidas comerciais ali criadas, o polo de artesanato, o polo agroindustrial e, por outro lado, já teria providenciado o registro definitivo de Santa Maria, permitindo, senhor presidente, que os lotes comerciais daquela cidade sejam licitados pela Terracap, possibilitando assim, com essa iniciativa, a geração de empregos e, consequentemente, a diminuição da criminalidade. Finalizo conclamando o nobre colega deputado Manelzinho, morador do Gama, a lutar contra os ataques que desferem em direção daquela cidade, pois quando o nobre deputado afirma em sua moção número 2241/96, de sua autoria, sobretudo no trecho transcrito na mencionada edição do Correio Brasiliense, que é calamitoso o quadro de segurança pública no Gama. A cidade, para desespero de seus moradores, virou uma terra de ninguém. É como se o mesmo estivesse concordando com as inverdades que falam sobre a nossa cidade, as quais têm o objetivo de dificultar que novos investimentos nelas sejam feitos, mesmo porque o Gama jamais será uma terra de ninguém, pois aquela cidade é uma terra de gente ordeira, laboriosa e cumpridora dos seus direitos e obrigações. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Marcos Arruda.
Senhor presidente, senhores deputados, lamentavelmente, senhor presidente, tem poucos deputados aqui e nós temos que aprovar projetos de interesse da comunidade. Nós temos, senhor presidente, que aprovar o projeto do Recanto das Emas, da regularização. Nós temos, senhor presidente, que aprovar o projeto do setor mutirão, da M-Norte, de minha autoria, que regulariza todos os lotes do setor M-Norte das quadras daquela localidade. Nós temos que aprovar o projeto que regulariza o setor mutirão da M-Norte. Nós temos que aprovar a regularização no Recanto das Emas. E nós não podemos deixar de marcar nossa posição em relação à vila comunitária da cidade cultural que todos nós respeitamos. Mas, senhor presidente, lamentavelmente, nesse exato momento no Aquário, eu faço um apelo a todas as lideranças do PMDB, do PT, do PSDB, do PDT, do PL, deputado Rainha, grande deputado que não se encontra nesse momento, eu faço um apelo para que todos os deputados venham aqui debater, discutir, mesmo que seja contra o projeto, mas não faltem com a sua posição, não faltem com a sua responsabilidade, tirando o coro dessa sessão. Nós temos que dar uma satisfação aos moradores. Agora mesmo, adentra esse auditório o deputado do PDT, Zé Ramalho, que vem aqui, nesse momento, garantir o coro dessa sessão. Quero parabenizar aqui o deputado César Lacerda, que está aqui, com sua posição firme, deputado Benício, deputado Cauí, deputado Xavier, deputado Zé Edmar, e eu, como deputado Marcos Arruda, líder do PSDB, ficarei aqui até o último instante para dar coro, para aprovar os projetos populares. Esta Câmara existe para trabalhar e nós, deputados, temos uma responsabilidade com a população. O lugar da discussão é aqui. Nós temos que dar coro. E aqui eu quero parabenizar o deputado Luiz Estevam, que está aqui como líder do PMDB para dar coro a essa sessão. Mas, lamentavelmente, senhor presidente, outros deputados estão ausentes. Quero aqui homenagear e parabenizar o deputado Xavier, esse deputado que luta a favor da população. Deputado Cauí, o deputado Manelzinho, deputado Benício Tavares. Hoje, senhor presidente, nesse momento exato, nós estamos aqui com 10 deputados. Está faltando 3 deputados para que a gente aqui aprove os projetos populares. É preciso dizer a vocês aí nas galerias que a Câmara existe por causa de vocês. Os deputados foram eleitos por vocês. E nós somos trabalhadores preocupados com a obrigação de votar projetos de interesse de vocês. E aqui eu parabenizo o deputado Cafu do PT, que vem aqui também garantir o quórum. Lamentavelmente está faltando outros deputados. Senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que convoque uma sessão extraordinária para aprovar todos os projetos da M-Norte, do Recanto das Emas e da Vila Comunitária. O povo em primeiro lugar. Nós somos servidores da população do Distrito Federal. E parabéns a vocês. Parabéns a vocês, trabalhadores do Distrito Federal, que se organizaram, que se mobilizaram do Recanto das Emas, da Vila Comunitária e da M-Norte. A M-Norte está aqui para lutar pelos seus legítimos interesses. E eu sou o deputado de autoria de regularizar os lotes da M-Norte. E nós temos que garantir o quórum. Estarei aqui até o último momento, senhor presidente. E lamentarei se nessa sessão não tiver quórum, porque seria uma irresponsabilidade dos deputados ausentes. Muito obrigado e viva o trabalhador do Distrito Federal. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência, que está no exercício da presidência desta casa, que, se fosse possível, convocar uma sessão extraordinária para logo após essa, e nós nos comprometemos em conversar com todos os parlamentares dessa casa,
para que nessa sessão possam ser votados projetos de interesse da comunidade que estão aqui presentes hoje, projetos de interesse de alguns parlamentares que também estão aí encalhados há vários anos, meses, de que também, aproveitando o espaço, solicitar para que toda a bancada do governo saia do seu gabinete e venha dar o coro aqui nessa sessão, porque nós precisamos saber, hoje nós precisamos saber quem são os parlamentares que estão do lado do povo e quem está contra. Então é por isso que faço essa solicitação do senhor presidente, para que logo após a sessão normal, convoque uma sessão extraordinária, convoque os líderes para discutir a pauta dessa sessão e possamos discutir projetos prioritários para o povo de Brasília. Senhor deputado, esse é o entendimento dessa presidência. Logicamente, há de convir Vossa Excelência a necessidade de quórum e do acordo que deve ser feito entre as lideranças partidárias. Peço ao senhor secretário para fazer leitura de alguns itens que estão sobre a mesa e que são necessários que sejam lidos para que sejam incluídas nas ordens dos dias posteriores. Mensagem número 302/96, Gabinete do Governador, Brasília, 7 de novembro de 96. Senhor presidente, tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 74, combinado com o artigo 100 do inciso 7 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e conforme dispõe o artigo 178, inciso 2 do Regimento Interno dessa excelsa Casa, sancionei o projeto de lei número 1384/94, que dispõe sobre a preservação da diversidade genética do Distrito Federal e que se converteu na lei número 1248, de 6 de novembro de 1996, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, número 217, de 7 de novembro de 96. Mensagem número 303 de 96, Gabinete do Governador. Senhor presidente, tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 74, combinado com o artigo 100, inciso 7 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e conforme dispõe o artigo 178, inciso 2 do Regimento Interno dessa Casa, sancionei o projeto de lei número 1106/93, que cria o Prêmio Jovem Cientista de Brasília e dá outras providências, e que se converteu na lei número 1249, de 6 de novembro de 96, publicado no Diário Oficial do DF, número 217, de 7 de novembro de 96. Mensagem 304/96, GAG. Senhor presidente, tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 74, combinado com o artigo 100, inciso 7 da Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 178, inciso 2 do Regimento Interno da Casa, sancionei o projeto de lei número 2115/96, que altera a lei número 1115, de 21 de junho de 96, que institui o Programa de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, PRODESOC-DF, e que se converteu na lei número 1250, de 6 de novembro de 96, publicado no Diário Oficial do DF, número 217, de 7 de novembro. Mensagem 305/96, Gabinete do Governador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa augusta Casa Legislativa que, com fundamento no artigo 74, inciso 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, decidi impor veto total ao projeto de lei número 204/95, que regulamenta a comercialização direta de alimentos básicos em áreas públicas de conjuntos residenciais do Distrito Federal por vício de constitucionalidade e manifesta contrariedade ao interesse público. Mensagem número 307/96, Gabinete do Governador. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada apreciação de Vossa Excelência e aos demais membros dessa augusta Casa o anexo projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, PADES, que tem por objetivo promover a dinamização do setor produtivo mediante a implantação e ampliação de empreendimentos econômicos do território do Distrito Federal. Inteiramos ainda que a mensagem ora apresentada tem a finalidade de aprimorar a matéria que trata do referido programa, já encaminhada a esta Casa. Para tanto, solicito a Vossa Excelência que sejam adotadas as medidas necessárias para a retirada de tramitação da mensagem 282/96, que deu origem ao projeto de lei 2334/96. Mensagem número 306/96, Gabinete do Governador. Sancionei o projeto de lei número 310/95, que dispõe sobre vendas e prazo de insumos agropecuários
microprodutores e pequenos produtores rurais do Distrito Federal e da outras providências, e que se converteu na Lei número 1251, de 7 de novembro de 96, publicado no Diário Oficial, número 218, de 8 de novembro de 96. Requerimento sem número, autor, vários deputados, solicita a não realização da sessão ordinária no dia 14 de 11 de 96 para debater o PEDOT. Projeto de lei sem número, /96, autor, deputado Benício Tavares, altera a lei número 1172, de 24 de julho de 96, que institui procedimentos para obtenção de alvará de construção e da carta de habites de edificações no Distrito Federal e da outras providências. Requerimento do deputado Tadeu Filipelli. Dispõe sobre a participação do governo do Distrito Federal nos contratos de financiamento de casa própria firmado com a Caixa Econômica Federal. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam Edmar Pirineus. Destina a área para uso misto residência, comércio na Vila São José, em Brasilândia, RA 4. Projeto de lei do deputado Marco Lima. Altera a lei número 239, de 10 de fevereiro de 1992, que dispõe sobre a extinção da Caixa Única sobre a criação de novos mecanismos de gerenciamento do sistema de transporte público da outra providência. Projeto de lei do deputado Miqueias Paes. Institui a disciplina e a formação para o trânsito nos currículos primeiro e segundo grau da rede de ensino do Distrito Federal e da outra providência. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam. Declara o Clube Primavera Declara o Clube Primavera entidade de utilidade pública. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam. Declara a Ceilândia Esporte Clube entidade de utilidade pública. Projeto de decreto legislativo, deputado Luiz Estevam. Concede título de cidadão honorário ao Procurador-Geral da Justiça, o senhor Humberto de Junto Loa. Indicação do deputado Antônio José Cafu. Sugere ao Poder Executivo, por meio da SEB, que providencie a iluminação do balão acesso a São Sebastião, RA 14. Moção do deputado Arniz de Roura. Reivindica a providência ao Poder Executivo do Distrito Federal no sentido de construir quebra-molas e colocar sonorizadores nas vias de rolamento da cidade satélite de Santa Maria. Moção do deputado Antônio José Cafu e outros. Sugere ao Poder Executivo, por meio do secretário de Educação do DF, que seja garantido percentual mínimo de vagas nas primeiras séries de ensino médio dos cursos profissionalizantes para alunos que não sejam da rede pública de ensino DF. Projeto de decreto legislativo, deputado Xavier. Concede título de cidadão honorário ao senhor José Ales de Azevedo Lima. Senhor presidente. Senhor deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência a suspensão por alguns minutos dessa sessão, para que, juntamente com as lideranças, a gente decida uma pauta para a sessão extraordinária ser convocada para aprovar os projetos de interesse dos moradores que estão aí nas galerias. Então, eu sugiro a Vossa Excelência a suspensão dessa sessão por alguns minutos, para que a gente discuta com os líderes uma pauta aceitável para a sessão extraordinária ser convocada imediatamente a essa discussão. Senhor deputado, irei atendê-lo, senhor, tão logo leia dois itens que tem aqui para ser lido na... Obrigado. Moção, deputado Xavier. Reivindica ao Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, IWDF, a redefinição do tamanho dos lotes destinados por processo de remoção aos moradores da áreas verdes da quadra 405 da região administrativa do Recanto das Emas, assim como a imediata iniciação do processo de transferência. Projeto de lei, deputado Xavier. Declara a Associação Cristã para Famílias Carentes entidade de utilidade pública. Atendendo a solicitação do deputado Marcos Arruda, iremos suspender a sessão, provavelmente por 10 ou 15 minutos, por 15 minutos, vamos estabelecer isso, tentando fazer um acordo com as lideranças, com os deputados presentes, para formalizar uma pauta que poderá ser apreciada na sessão extraordinária, visando atender
os interesses da população aqui presente. Antes, porém, Ah, não, Zé, deixa ele dar uma coisazinha. ok. Podia ser até agora, não, Fernando? Agora, antes de encerrar. Antes, porém, uma questão de ordem. Senhor presidente, pela ordem. Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, nos anais da casa, a presença entre nós do quarteto Arautos do Rei. É um quarteto que tem uma longa trajetória na área musical e eles têm sido reconhecidos internacionalmente pelo seu trabalho, com cerca de mais de 30 LPs ou CDs gravados, e eles estão visitando a nossa casa, uma visita de cortesia. Tomei conhecimento de que eles viriam aqui e convidei-os a estar aqui. Como Vossa Excelência vai fazer a suspensão da sessão para discutir a questão da ordem do dia da sessão extraordinária, eu gostaria de aproveitar nesse momento da suspensão que nós tivéssemos aqui um instante em que o quarteto pudesse nos brindar com uma das suas canções e que pudesse registrar a sua presença no Legislativo local, que os recebe de braços abertos, com todo o carinho aqui do Distrito Federal, do povo de Brasília. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que deferisse a nossa solicitação. Certamente, deputado Peniel, o deferimento é obrigatório, visto que proporcionaremos às pessoas que estão aqui também apreciarem esse quarteto que certamente iremos engrandecer a sessão de hoje. Portanto, está suspensa a sessão por 15 minutos, ocasião em que a proposição do deputado Peniel Pacheco será apresentada, será aceita. Quartetos masculinos. Esperamos que vocês apreciem. E depois cantaremos um em português, a 5 vozes. When I get to heaven, going to sing and shout. There's nobody there to turn me out. When I get to heaven, going to put on my shoes. I don't want to walk around and tell good news. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. Satan like a snake lying in the grass, always waiting in those Christians' past. Satan is a liar and a conjurer too. If you don't watch out, he'll conjure you. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. When I get to heaven, going to sing and shout. There's nobody there to turn me out. When I get to heaven, going to put on my wings, fly all over heaven while the joy bell rings. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. Now look away. Now look away to heaven.
heaven. Now look away. Now look away to heaven. Now look away. Now look away to heaven. Oh yes, I hope I join the band. Join the band. Oh yes, I hope I join the band. Não voltarei, não voltarei, não voltarei. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não voltarei, não voltarei. Não voltarei, não voltarei. Se me deixarem, os pais e amigos, se me cercarem, muitos perigos, se me deixarem, os pais e amigos, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia, onipotente. Atrás o mundo e Cristo à frente. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Está reaberta a sessão. Convido os senhores deputados. Não, espera aí, pô. Não. Estou chamando. O que é? Pede. Pede pela ordem, Adão. Pede pela ordem aí. Não tem como falar. Não tem como falar. Pede pela ordem para você falar alguma coisa aí. É. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, vou usar aqui a tribuna, por favor. Senhor presidente, eu gostaria de saudar todos os moradores da cidade estrutural, os moradores do Recanto das Emas. Eu acho, senhor presidente, que hoje é o dia D. Nós não podemos deixar essas discussões estrutural do Recanto das Emas para outro dia. E da M-Norte. Nós não podemos e temos que ter responsabilidade. Infelizmente, nós presenciamos uma reunião onde não chegamos a um acordo. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte:
essa luta não é só de Vossa Excelência, é de todos os deputados, é desta Casa Legislativa. E eu quero fazer um apelo a todos os deputados líder do governo, enfim, líderes partidários. A questão da vila comunitária é uma questão urgentíssima e que não podemos mais ficar protelados em discurso, em relatórios e técnicos do governo que não entende a causa do povo e que não está com o sofrimento que esse povo está sofrendo. E eu quero fazer um apelo aqui aos deputados, aos líderes, que vamos hoje aprovar a vila estrutural. Não pode mais esse povo continuar no sofrimento, continuar no desespero. Eu acho que essa casa tem a obrigação de dar um direcionamento, um encaminhamento para a questão da cidade comunitária. E quero também, senhor presidente, fazer um apelo para que o requerimento do Recanto das Emas, que regulariza de uma vez por todo o sofrimento dos moradores lá da quadra 405 do Recanto das Emas. O requerimento está em pauta, senhor presidente. E o mais grave, essas famílias saíram da sua residência às 9 horas da manhã. Estão aqui nessa casa até agora sem almoço. E eu não posso acreditar que eles vão sair daqui sem uma resposta, sem uma solução definitiva para o sofrimento que esses moradores enfrentam lá no Recanto das Emas. Eles estão sendo ameaçados constantemente de despejo. Agora, senhor presidente, eu queria perguntar, será que é justo? A pessoa construiu a sua casa, gastou, fez investimento, estão há 1 ano e meio morando ali, naquela quadra. E hoje, senhor presidente, tem que deixar tudo pelo um capricho do governo. Por que não deixá-los naquele local? Então eu quero fazer um apelo, senhor presidente. Vamos votar esse requerimento hoje. Quero fazer um apelo aos deputados. Vamos aprovar esse requerimento hoje. Vamos dar uma resposta dessa casa, que essa casa tenha um compromisso com os mais humildes, com os carentes. Eu acho, senhor presidente, que não pode deixar para outro dia. Eu quero fazer um apelo aqui aos deputados desta casa. Por gentileza, vamos resolver essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem colocada pelo deputado Adão Xavier deve ser respondida do seguinte modo. O requerimento de Vossa Excelência, pedindo a sessão, pedindo a urgência no projeto, será apreciado mesmo porque esse deputado que vos fala retirou um requerimento de sua autoria, por ordem regimental, podendo ter somente 2 requerimentos de urgência, para que o de Vossa Excelência pudesse ser incluído na ordem do dia. Agora, muito embora, em função do acordo, que não ter selado o acordo, não poderá haver sessão extraordinária sem a concordância das lideranças e dos senhores deputados que aqui estão presentes. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Deputado Marcos Arruda, eu gostaria de, antes, se o senhor me permite, a questão de ordem, dar continuidade à pauta e encerrar com apenas 2 colocações, o comunicado de líderes, para logo em seguida... Senhor presidente, em função do que o senhor falou agora, da mesma forma que o tratamento dispensado ao deputado Xavier, eu gostaria que fosse também me dispensado, para não haver precedente. Isso não é votação, não. Isso é requerimento. Isso é votação. O dele é requerimento. Não, mas a mesma forma que o deputado pediu uma questão de ordem, eu gostaria gostaria também... Está com a palavra, senhor deputado. Senhor presidente, eu como deputado estou bastante decepcionado. Eu não acredito, senhor presidente, que Vossa Excelência não convoque sessão extraordinária hoje. Se o senhor não convocar uma sessão extraordinária hoje, o senhor está indo contra a população do Distrito Federal. Os interesses, senhor presidente. Senhor presidente, os interesses e o respeito, senhor presidente, os interesses e o respeito que Vossa Excelência tem que ter com os trabalhadores são maiores do que qualquer acordo. Os trabalhadores estão em primeiro lugar. É uma falta de respeito dessa presidência
Sou deputado. E que cada deputado assuma a responsabilidade de estar presente ou não. Mas Vossa Excelência não pode desrespeitar a população, simplesmente dizendo que em nome de não acordo não há convocação da sessão extraordinária. O povo que está presente aqui é a garantia do acordo popular. E é a favor deste povo que eu me posiciono e faço um apelo, como líder da bancada do PSDB que Vossa Excelência pertence, e como presidente dessa casa, de reveja a sua posição. Reveja a sua posição. E faça que nós, a Câmara Legislativa, respeite vocês aqui, convocando a sessão extraordinária. Eu não vou aceitar a não convocação de uma sessão extraordinária, senhor presidente. A questão de ordem que nós devemos respeitar a população do Distrito Federal. Ok. Questão de ordem formulada por Vossa Excelência já foi atendida. Eu gostaria de dar continuidade ao pequeno expediente, chamando para falar da palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros amigos do setor M-Norte, amigos do Recanto das Emas, velhos amigos da nossa querida cidade estrutural. Se vocês quiserem saber como é que eu vou votar nos projetos que trouxeram vocês a essas galerias, eu quero dizer o seguinte: aos amigos do setor M-Norte, entendo que pelo tempo em que vocês já ocupam aqueles lotes, não há nenhuma razão para que os lotes não sejam titulados em nome de vocês. É justo que vocês tenham a escritura daquela localidade e, portanto, votarei hoje e sempre pela titulação dos lotes da M-Norte aos seus ocupantes. Amigos do Recanto das Emas, vocês são testemunhas das inúmeras vezes em que estive lá. Estive lá nas horas difíceis, nas horas do confronto, nas horas de cobrar do governo que entregasse e liberasse aquela área para que o povo sofrido, o povo que não tem onde morar, o povo sacrificado pelo aluguel, pudesse naquela localidade constituir a sua moradia. Portanto, vocês me conhecem, minha posição não muda. Minha posição é a mesma. Votarei a favor da titulação dos lotes do Recanto das Emas. E meus amigos da Estrutural, não precisa nem falar, né? Eu quero lembrar, eu tenho aqui no meu gabinete uma foto que é um dos momentos mais significativos da minha curta ainda carreira política. Foi o dia em que nesta Câmara Legislativa, com o apoio de mais 12 companheiros, somamos os 13 votos necessários à aprovação da legalização da cidade estrutural. Naquela oportunidade, juntamente com outros líderes aqui presentes, começando pelo grande defensor dos moradores daquela região, deputado José Edmar, hoje presidindo esta sessão, tive a honra de ser carregado nos braços do povo, numa demonstração desnecessária de gratidão por ter votado e defendido, em todas as circunstâncias, a legalização da ocupação da cidade estrutural. Eu digo que a manifestação de vocês na época era desnecessária, porque eu nada mais fiz do que cumprir a minha obrigação. Antes de vir aqui votar a favor, eu fui conhecer a realidade da cidade estrutural. E após conhecer a realidade, após conhecer a luta de vocês, a injustiça a que vocês estão submetidos dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, ao conhecer a autenticidade da liderança da Marlene e do Joaquim, que não buscam nada a não ser o direito à cidadania, com a outorga de um pedaço de chão para que vocês possam construir sua casa, eu formei uma opção definitiva. Uma opção contra todos aqueles que vieram me cobrar o meu posicionamento a favor da cidade estrutural. Sou a favor contra os formadores de opinião, sou a favor contra a opinião das associações
patronais e de empresários do Distrito Federal, às quais pertenci por 20 anos da minha vida. Eu quero dizer o seguinte: defendo os moradores da Estrutural contra quem quer que seja. Estou e estarei nessa luta de vocês até que o último morador possa dizer que tem a propriedade e a legalização do seu lote. Mas eu quero lembrar o seguinte: infelizmente, numa atitude vergonhosa, numa atitude deplorável, numa atitude que entristece aqueles que detêm um mandato político, alguns parlamentares que haviam subido no microfone, que haviam dito sim ao projeto de aprovação da cidade estrutural, no esconderijo de uma cabine na hora da apreciação do veto, traíram aqueles que confiaram neles, mudaram seu posicionamento e mantiveram o veto do governador. Esse foi o momento mais triste dos ano e 11 meses do meu mandato legislativo, porque eu nunca esperei que companheiros que na frente de vocês disseram sim à legalização da estrutural fossem se esconder numa cabine para fugir do compromisso assumido e mudar o seu posicionamento. Se não tivesse assumido aquele posicionamento, esses deputados naquela época, hoje nada disso estaria sendo discutido. A cidade estrutural seria uma realidade, todos nós estaríamos vendo a cada dia mais famílias se instalando naquele local e a situação daqueles que não têm moradia no Distrito Federal estaria encontrando a sua verdadeira solução. Como eu tinha dito aqui naquela época, aquela área nunca foi de proteção ambiental. O que o governo queria e quer fazer é dar àquela área de forma subsidiada, de forma privilegiada, para que empresas comerciais e industriais se instalem ali. A primeira voz, e eu chamo aqui o testemunho do meu amigo e companheiro nessa dura batalha, deputado José Edmar, a primeira voz a perguntar por que é que não se permitia a ocupação mista naquele local foi minha. E vejo com muita alegria o projeto apresentado pelo deputado José Edmar, que traduz exatamente aquele que sempre foi o meu posicionamento. Se o governo quer criar ali 800 a 900 lotes para localizar comércio e indústria, que crie. Nós queremos empregos, nós queremos empresas, mas não pode haver empresas e empregos sem que hajam os funcionários. E, portanto, nós queremos que pelo menos 10 a 15% daquela área sejam destinados à moradia de vocês. Nós queremos a construção da Vila Operária, nós queremos a construção da Vila Comunitária, porque apenas 15% daquela área poderiam gerar 6 mil lotes, resolvendo o problema de moradia de muitas famílias do Distrito Federal. E eu quero dizer o seguinte: há poucos dias tive a oportunidade de levar, juntamente com o deputado José Edmar, a líder de vocês, a Marlene, ao Ministério Público, porque eu percebi que uma vergonhosa artimanha estava se armando contra essa pessoa. Pretendiam abrir um processo contra ela e, com isso, criar constrangimentos à sua atuação na liderança dos moradores da estrutural. E com a perda da Marlene naquela liderança, sem dúvida alguma, a luta de vocês seria muito enfraquecida. Graças a Deus, tivemos a sorte de que o processo da cidade estrutural caísse nas mãos de uma procuradora com sensibilidade, com coração, com sentimento humanitário, com respeito pelo direito de cidadãos como vocês. E com muita alegria, eu pude perceber ali que após uma hora de conversa, o Ministério Público mudou de posição em relação à luta da Marlene, em relação à luta de vocês. Percebeu que vocês estão ali lutando por aquilo que é direito. Percebeu que a defesa que a Marlene faz de vocês é uma defesa por aquilo que existe de mais nobre que uma pessoa pode fazer. Defender um mínimo de dignidade para cidadãos como eu, como o deputado Cauí, deputado Manelzinho, deputado Vasni Derrori, deputado Cafu, deputado Pirineus, deputado Zé Edmar, deputado Peniel e deputado Xavier, que somos cidadãos brasileiros, cidadãos brasilienses iguais a vocês.
Se nós temos direito à nossa moradia, vocês também têm. Porque nós não somos mais brasileiros que vocês. Nós não somos mais brasilienses que vocês. E as famílias de vocês merecem ter tudo aquilo que as nossas famílias também possuem. Portanto, eu quero dizer o seguinte. Esse meu desabafo com vocês aqui é uma alegria e uma mágoa. Uma alegria por perceber que a nossa luta pela legalização da estrutural está cada vez mais próxima do seu grande dia, do dia da nossa vitória, que é a vitória de vocês. A frustração por saber que, infelizmente, devido ao posicionamento de alguns companheiros, essa luta já não foi vencida há um ano atrás. Mas eu tenho certeza, lembrando aquilo que eu sempre disse, que a gente só perde uma luta quando corre dela. E na certeza de que os deputados que defendem a cidade estrutural, a Marlene e o Joaquim, e todos os moradores daquela região, jamais correrão dessa luta, porque têm certeza que lutam por aquilo que é certo. E quem não corre da luta, quem enfrenta a adversidade, só pode ter um resultado. A vitória de vocês, a nossa vitória. Atendendo a questão de ordem formulada pelo deputado Marcos Arruda, mesmo que equivocadamente, quando aqui coloquei, gostaria de pedir atenção aos senhores das galerias, atendendo a solicitação do deputado Marcos Arruda, que mesmo fazendo uma colocação equivocadamente, quanto alegando não ser de minha vontade uma sessão extraordinária, devo esclarecer que, mais do que nunca, a minha vontade é clara, limpa e cristalina para uma sessão extraordinária para resolver de vez todos os problemas aqui formulados e que fizeram com que os senhores saíssem das suas casas para vir aqui até essa casa. Então, não tenho nenhum receio de fazer uma convocação de sessão extraordinária. Para tanto, nesse momento, vou convocar uma sessão extraordinária para as 19 horas, conforme prevê o regimento e conforme faço questão de ler nesse momento. Convocação de sessão extraordinária, logo após a sessão ordinária, com o item número 1, o projeto de lei 2.306 de 1996, que cria a vila comunitária às margens da via estrutural, de nossa autoria. O projeto de lei número 2.399 de 1996, que legaliza a situação das famílias que ocupam lotes de forma irregular no Recanto das Emas, de autoria do deputado Adão Xavier. E o projeto de lei número 1074 de 96, que dispõe sobre a concessão de transferência de posse e domínio pelo governo do Distrito Federal do setor Norte de Taguatinga, nas quadras 34 e 36. Portanto, está convocada, de autoria do deputado Marcos Arruda, portanto, está convocada a sessão extraordinária nesse momento. Muito embora entendo que, sem um acordo de liderança, nós estaremos impedidos pela exiguidade, pela ausência de deputados em plenário. E, efetivamente, poderemos ter a frustração dos senhores que vieram aqui em ver a sessão convocada, mas, evidentemente, sem oferir a votação necessária para que vossas senhorias possam sair daqui satisfeitos. Portanto, atendida a convocação e a questão de ordem formulada pelo deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Valide Rolo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a questão de ordem ali pelo microfone do expediente. Senhor deputado Valide Rolo, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, porque em seguida... Não gostaria de ter o mesmo direito que os anteriores tiveram. Não, eu só estou querendo fazer uma colocação para Vossa Excelência que pode ajudar. Na sequência, estaria inscrito para falar a deputada Lúcia Carvalho, pela liderança do PT. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se iria usar, eu vi, parece que a deputada falando com o senhor, nesse momento, se iria usar essa liderança ou simplesmente a questão de ordem? Não, senhor presidente, eu gostaria, na mesma oportunidade que os demais deputados tiveram, no mesmo critério que eles tiveram, inclusive de tempo, poder me manifestar sobre a matéria. Com imenso prazer, deputado. O senhor está autorizado a usar a questão de ordem. Obrigado. Do mesmo critério. Senhor presidente, senhores deputados, moradores do Recanto das Emas, da M Norte, como também da Estrutural.
Senhor presidente, eu acredito que nós precisamos estabelecer uma relação a mais respeitosa, a mais sincera com a população. Quando nós vemos esse plenário, em particular esta galeria repleta de populares, de companheiros e companheiras que deixaram seus afazeres, as suas casas, na angústia de que esta casa pudesse responder os seus anseios. É uma demonstração, senhor presidente, inequívoca, que esta casa tem um papel fundamental perante a história, perante a sociedade e perante esta população em particular. E esta casa, em momento nenhum, poderá virar as costas para esta população. Eu sei, senhor presidente, que esta casa, muitas vezes equivocadamente, por não ter tido a oportunidade de discutir a matéria na sua extensão, tenha cometido alguns equívocos. Mas esta casa tem uma história que a legitima, que é a sua presença na luta, desde as menores às maiores dessa população. Senhor presidente, eu solicitei essa oportunidade de manifestar, porque não poderia me calar perante a população da M-Norte, que veio aqui para dizer a eles que votarei sim o projeto de lei do deputado Marcos Arruda, bem como os meus colegas. Agora, senhor presidente, como também aos colegas do Recanto das Emas, que vieram aqui no anseio de ver a sua solução equacionada por esta casa. E aí sim é necessário que a gente tenha uma leitura do projeto e até de aperfeiçoá-lo. Por quê? Porque nos termos que está colocado não tem nenhuma dificuldade da nossa parte. Agora, é necessário que ele esteja suficientemente detalhado para que resolva o problema da população do Recanto das Emas, que terá o meu voto sim, deputado Adão Xavier. Não tenha dúvida disso, para que possamos defender a população da 405. E, senhor presidente, com relação à população da Vila Comunitária, mas que eu prefiro ainda denominar estrutural. Não vou tergiversar sobre esta matéria, porque ela é por demais polêmica. Não estava nesta casa o ano passado, quando ela discutiu, porque estava na Secretaria da Fazenda. O meu assunto, na época, era um assunto circunscrito à área orçamentária, tributária. Mas, senhor presidente, com angústia acompanhei, e Vossa Excelência sabe muito bem das dificuldades que esta matéria enseja, até mesmo porque sou solidário à sua frequente denúncia daqueles que do outro lado da margem foram contemplados com extensões expressivas por parte do poder público e o poder público nega do outro lado da pista. Esta é uma questão que eu não desconheço, senhor presidente, porque é um assunto que nos aflige, até porque fui relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta apresentada por Vossa Excelência essa casa. Eu quero dizer, senhor presidente, que não tenho dificuldade de discutir a proposta mista de ocupação da área, desde que observado alguns parâmetros, e defenderei em outros fóruns que a legitime. Agora, senhor presidente, quero dizer que esta proposta, devidamente discutido, até mesmo com aqueles que são contra, iremos ter essa conquista legitimada. Por quê? Porque a proposta mista é aquela que viabiliza o emprego, é aquela que viabiliza a urbanização e é aquela que viabiliza e justifica a ocupação da área. Portanto, senhor presidente, o meu apoio incondicional. Agora, senhor presidente, ao encerrar a minha falação, eu gostaria aqui de resgatar os parlamentares que discutiram com Vossa Excelência, porque em momento nenhum, com exceção dos nobres deputados que têm os seus projetos pautados hoje, nenhum outro parlamentar teve a oportunidade de indicar projetos para ser apreciado nesta casa. E é bom que a população que vem aqui e hoje está presente, que resgatemos uma discussão anterior que esta casa tem, é que em cada sessão extraordinária, 6 parlamentares teriam o direito de apresentar projetos de lei que, assim como vocês, de forma angustiosa, estão aqui para ver a resposta a outros milhares
de habitantes dessa cidade que querem a resposta através de outros projetos de lei. Portanto, senhor presidente, é importante que fique claro para esta população, para não dizer que há deputados nessa casa que neguem o voto a eles. Não há deputado Marcos Arruda. Os deputados querem votar, mas os deputados querem votar com respeito à população, querem votar com dignidade à população, e nós não podemos furtar a esta população a informação por completo, a informação por inteiro, porque todos nós, parlamentares desta casa, temos o direito de apresentar proposta para serem votadas em sessão extraordinária, e não apenas 3 parlamentares, por mais meritosa que seja a matéria. Portanto, senhor presidente, eu votarei, porque é um compromisso com a história, é um compromisso com a sociedade e, sobretudo, com essa população carente que está aqui e merece o nosso respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar Vossa Excelência pela coragem, pela bravura e a determinação de convocar uma sessão extraordinária. Essa casa agora toma uma postura, porque o presidente dessa casa, eu estava aqui ouvindo o deputado Vasnir falar, a culpa disso é do atual presidente, que nunca coloca os projetos do deputado para votar. E agora Vossa Excelência assume e toma essa coragem. Parabéns, deputado. A vitória é sua, a vitória é de todos nós e da população. Dá licença, deputado, eu estou falando aqui. E da população que está aqui desde manhã. E eu quero dizer aos deputados que falou que se há alguma coisa errada, a culpa é do presidente, que não deixa votar os projetos. Por quê? Porque o governador liga e diz, esse projeto não serve para nós. Aí o presidente não coloca em pauta. E hoje essa casa deixa de ser uma secretaria do governo para ser uma Câmara Legislativa do Distrito Federal. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência hoje adotou a postura de estadista, com bastante bravura, coerência e o respeito que Vossa Excelência sempre teve às camadas mais humildes da população. Parabéns, presidente, deputado Zé Edmar. Conte conosco. Senhor presidente, pela ordem, só uma ordem, ponderação. Ponderação. Eu gostaria de fazer uma ponderação aos colegas deputados aqui, até porque, em respeito à ausência do deputado Geraldo Magela, eu creio que o deputado que tem denúncias quanto à sua prática, eventualmente na presidência, que não condiz, deverá encaminhar, até mesmo porque essa casa tem uma comissão de ética. Eu creio que não condiz a um parlamentar que frequenta essa casa expor, sobretudo, na ausência de colegas parlamentares. Eu acho que nós dependemos dos 24 parlamentares e os 24 têm de ter a responsabilidade, porque perante eles está a população e a população os referendará perante o próprio voto. Muito obrigado, senhor. Dando continuidade. Ainda está inscrito para se falar como comunicado de líder a deputada Lúcia Carvalho. Estando ausente, passamos ao comunicado dos parlamentares. Pergunto se os deputados, na ordem, deputado Cafu, deputado Marcos Arruda, deputado Jorge Cauí, deputado Daniel Marques, deputado César Lacerda, deputado Luiz Estevão, deputado Geraldo Magela, deputado Renato Rainha, deputado Peniel Pacheco. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores moradores da Estrutural, senhores moradores das demais regiões aqui do Distrito Federal que estão acompanhando essa votação, eu gostaria de dizer aqui, senhor presidente, e aí me permita dirigir-me não ao deputado que ora preside a sessão, mas ao deputado do PSDB, deputado José Edmar. Deputado, eu quero declarar aqui que todos aqui são conscientes de que durante a votação do projeto da Estrutural, nós tínhamos algumas reservas quanto à votação desse projeto. Esse assunto gerou muita polêmica já nesta casa. E durante muito tempo, a minha posição foi sempre a mesma. Mas
a partir do momento em que entrei no PSDB, e tendo nesse partido a pessoa, como membro desse partido, a pessoa do deputado José Edmar, o PSDB resolveu promover uma ampla discussão em torno desse assunto e decidiu por avaliar a proposta que existia aqui na Câmara Legislativa, que havia sido até então rejeitada, e avaliou as possibilidades de buscar uma solução intermediária, uma solução real, definitiva, não apenas a simples aprovação de um projeto que não pudesse ser viabilizado na prática, mas a aprovação de um projeto que pudesse ser sustentado perante a sociedade e que pudesse sofrer, inclusive, algum tipo de reação do governador, mas que, eventualmente, em isso acontecendo, tivesse condições de superar as barreiras aqui em plenário para a derrubada do veto, se assim acontecesse. E o PSDB fez essa discussão. O deputado José Edmar defendia posições que eu considero aquelas posições mais intransigentes em torno do assunto. E ainda hoje, eu creio que continua defendendo certas posições. O PSDB, no entanto, depois de muita discussão, avaliando esse problema, entendendo a angústia, o desespero, a expectativa, a ansiedade que muitas pessoas vivem naquela região da estrutural, decidiu fazer uma proposta alternativa, estabelecendo aquilo que o deputado Luiz Estevam chegou, inclusive, a comentar hoje aqui, o uso misto da área, permitindo a instalação de programas de geração de emprego com indústrias e comércio, mas, acima de tudo, garantindo a presença dos trabalhadores, daqueles que haveriam de fazer funcionar aquelas empresas. E essa proposta ganhou consenso dentro do PSDB. Se até então eu tinha dificuldade de apoiar a cidade estrutural, que agora está sendo designada Vila Comunitária, doravante, com a proposta do PSDB, eu tenho que dizer aos senhores que eu defendo a posição do partido e a minha posição será favorável à aprovação desse projeto nas circunstâncias em que foi discutido dentro do nosso partido. Agora, presidente, me perdoe fazer uma observação. Esse projeto não vai ser aprovado no grito. Os senhores sabem disso. Já tentou isso uma vez e o resultado foi um fracasso. Para que esse projeto seja aprovado, nós temos que ter consenso. Eu sou um dos deputados que agora estou convencido a votar favoravelmente a esta posição que foi discutida e, depois de tantas reuniões, de horas a fio, em cima de papéis, em cima de palavras contraditórias, se chegou a um acordo. Se isso foi possível dentro do nosso partido, eu acredito que não será difícil trazer também esse convencimento a nível de plenário da Câmara Legislativa. Creio até que esse projeto poderá ser votado aqui unanimemente pelos deputados, mas isso requer discussão, debate, requer saliva, requer tempo para você sentar e estabelecer essa discussão. Quero dizer aos senhores aqui que hoje nós demos um passo importantíssimo para a solução desse problema. Hoje nós discutimos ali na mesa a possibilidade de, durante essa semana, buscarmos um acordo para, no espaço mais curto possível de tempo, chegarmos a trazer a proposição já com todas as diferenças superadas, com todos os problemas mais difíceis devidamente sanados, para que nós pudéssemos votar o mais rápido possível. Entretanto, nós estamos vendo aqui de novo aquela tentativa de querer aprovar sem vencer essas etapas. Eu sei que vocês já pagaram um preço caro, e estão pagando um preço caro. E quero dizer mais ainda, esse projeto depende desse entendimento para ser votado. Caso contrário, vai ser mais frustração, mais decepção, mais angústia, mais conflito, mais confronto, e é isso que nós queremos evitar. Então hoje, o deputado Zé Edmar, no primeiro momento aqui, entendeu que, como não havia um acordo ainda total, o projeto corria o risco de ser rejeitado. Agora, vocês querem que o projeto seja votado e rejeitado, ou querem que o projeto seja votado e aprovado? Eu quero crer que vocês desejam a aprovação do projeto, e ela se dará depois de uma discussão real e verdadeira. Então, por favor, entendam
os senhores, o que esta casa está buscando, através do convencimento, do argumento, superar essas diferenças. E eu acho que nós demos passos importantes.